Galerinha, trazer uma reflexão aqui para vocês sobre conselhos. E eu quero ir um pouco na contramão do que a galera acaba falando, e eu particularmente nunca ouvi alguém falar sobre isso, e é algo que o Senhor tem compartilhado muito comigo no meu coração nos últimos meses, tá? Então, algumas coisas que eu espero que já sejam mais óbvias e tranquilas aqui para você, eu vou garantir que está todo mundo na mesma página, depois eu trago sobre essa pauta do conselho específico que a gente vai estar conversando, tá? Deixa eu só colocar aqui para transcrever. Uma coisa que é importante durante toda a minha trajetória, eu sempre busquei conselho de pessoas que já passaram por aquilo que eu estou passando, já tem resultado naquilo que eu estou almejando. Isso para mim sempre foi óbvio, talvez para você, espero que para você seja também. Então, estou com um desafio no meu relacionamento, meu casamento, eu vou buscar conselho de quem, você vê que eu vivo um relacionamento saudável, não vou buscar conselho de pessoas que já divorciaram um monte de vezes ou que não para num relacionamento, né? Então eu busco essa sabedoria, sempre fui assim. Ou estou passando por um desafio financeiro, vou buscar conselho de pessoas que eu sei que tem uma organização financeira, é saudável nesse sentido e tudo mais. Não vou pedir conselho de quem está na pindaíba, não sabe lidar com dinheiro e tudo mais. Então isso para mim é um ponto importante. Outro ponto importante, buscar conselho de pessoas que são referência naquela área, que tem resultado naquela área. Isso aí é bem legal, inclusive recomendo. Mentorias, cursos de pessoas ali que têm resultado naquela área. E se a gente for até analisar em Provérbios, vai falar muito sobre isso, né? Na multidão de conselheiros há sabedoria, ou seja, você ter muitos conselheiros, desde que sejam conselheiros, novamente, que já têm aquele resultado e tudo mais. Até aí, ok, provavelmente você já está ambientado em relação a isso, tá, Rodrigo Vieira? Beleza, o que tem de novo em relação a isso, né? Eu quero entrar numa outra pauta agora, e ele está baseado em Salmos 1:1. O que ele fala em Salmos 1:1? Estou olhando aqui pelo computador, quer ver? Olha lá. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Salmos 1:1. Bem-aventurado, acho que dá para vocês verem. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu quero frisar isso aqui com vocês, tá? Volta aqui para mim. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Talvez já tenha até lido isso aí, só que passou batido. Galera, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quem é o ímpio? Eu achava que o ímpio era o cara que é o bandido. O ímpio é o cara que faz mal a todo custo, é a pessoa que blasfema contra Deus, o ateu. E aí eu fui pesquisar quem que é o ímpio, tá? Vou até voltar aqui para vocês verem. Quem que é o ímpio? Dá para vocês verem. Na Bíblia, a palavra ímpio refere-se a alguém que vive de maneira contrária aos mandamentos e à vontade de Deus. Ou seja, ímpio é toda pessoa que vive de maneira contrária aos mandamentos e à vontade de Deus. Então, às vezes, a pessoa ela está até fazendo algo bom, só que a motivação do coração dela não está alinhada com a vontade de Deus. Às vezes, ela está até falando de Deus. A gente tem claramente isso, os fariseus. Os fariseus a gente pode considerar como pessoas ímpias, porque era alguém que pregava a palavra, estava ali todo dia, ia na igreja, dava o dízimo, e de não sei o que, e vai para a igreja todo dia, e prega o evangelho. Só que é uma pessoa que completamente contrária à vontade de Deus, tanto é que eles até crucificaram Jesus. Então a gente, pera lá, isso aí começou a me ligar um alerta, cara. Então a pessoa ímpia não é aquela pessoa que é bandida apenas, não é a pessoa que faz maldade ali o tempo todo apenas, mas é toda e qualquer pessoa que está contrário à vontade de Deus. Por que eu estou dando essa volta? Aí vamos aqui novamente para a minha trajetória. Eu no começo desse ano, 2026, o Senhor tem falado muito forte ao meu coração a respeito de buscar conselhos e principalmente não me distrair com muitas mensagens. Eu, 6 anos empreendendo, desde 2020 empreendendo, e uma coisa que eu sempre tive eu preciso estudar todos os dias, então eu tô sempre nessa pegada de ouvir treinamentos, ou participar de cursos, imersões, podcast e tudo mais,
de pessoas que são bem-sucedidas naquela área que eu estou almejando ali. Então, seja na parte de marketing, na parte do empreendedorismo em geral e tudo mais, todo dia ouvindo essas pessoas, 6, 7 anos, todo dia. Qual foi o problema disso? E o Senhor revelou para mim, é que mesmo eu, estando na igreja, assumindo responsabilidades na igreja, pregando, participando ativamente ali das coisas, no fundo, o meu coração estava com uma motivação errada. Qual a motivação? Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso. A motivação de querer enriquecer, a motivação de querer ser multimilionário, a motivação de querer ser multimilionário antes dos 30. Eu tinha essa loucura, por causa do Forbes Under 30, dos milionários antes dos 30. Em algum momento eu ouvi isso em algum lugar, isso afetou meu coração e foi gerando uma motivação errada. Pô, Rodrigo, mas quer dizer então que é errado ser rico? Não é errado ser rico, não é errado ser multimilionário, ser milionário e tudo mais. O errado é essa ser a sua maior motivação. O errado é você acordar e dormir pensando todos os dias nisso. O errado é você colocar isso acima do reino. Esse é o errado. Vou até trazer um outro versículo aqui para vocês, inclusive eu já fiz até um vídeo falando só sobre isso. Vamos, volta aqui, olha lá. Que vai estar lá em 1 Timóteo 6. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Gente, por muito tempo eu olhei isso aqui e, beleza, não, mas aqui ele vai falar do amor ao dinheiro, que vai para baixo, cadê, ó? E desviaram-se, aqui ó, o amor ao dinheiro. Eu ficava menosprezando isso aqui. Não, é o amor ao dinheiro. Se querer só o dinheiro não tem problema. Vou colocar essa desculpa aí para mim. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentação. Gente, eu sempre quis ser muito rico. Eu sempre desejei ser muito rico. Então isso está completamente contrário a isso que a Bíblia está falando. E eu ignorava isso. Eu li isso aqui, meu coração meio que se fechava. Cara, Senhor, fala comigo, espero que fale com você também. O simples desejo de você enriquecer é completamente contrário ao que a Bíblia está falando, meu povo, acorda. E quantas vezes você ouve aí mentores e bons conselheiros, mas não estão 100% alinhados com a vontade de Deus falando para você. E inclusive eu já falei muitas vezes para mentorados, para alunos e tudo mais. Enriqueça, fala para você quer ser rico, você vai ser multimilionário, acorda. E eu fiquei 6, 7 anos pensando cada vez mais nisso, o tempo todo. Mas o que a Bíblia está falando aqui pra gente mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e muitos desejos tolos e nocivos que o levam à ruína e à destruição. O simples fato de você desejar enriquecer já vai contra aquilo que a Bíblia traz. E eu vivi isso por muito tempo. Só que no começo desse ano o Senhor veio e trouxe essa revelação. Rodrigo, mas o que isso tem a ver com a questão do conselho, que é o que a gente ia falar aqui nesse vídeo? Tem tudo a ver, porque enquanto você está ouvindo pessoas, ainda que sejam bem-sucedidas, ainda que sejam prósperas, ainda que já chegaram onde você quer chegar, elas estão falando cada vez mais disso. Prospere, multiplique, faz mais grana, busca 1 milhão, os milhões e tudo mais, você começa a se parecer cada vez mais com elas. Show de bola, até aqui ok. Só que quando você se começa a parecer cada vez mais parecido com pessoa ímpia, você se torna uma pessoa ímpia. Porque a tua vontade, a tua motivação, ela começa assim, é sutil. Gente, é sutil. Ó, meu testão aqui batendo vocês. Ó, meu testão. É sutil. Não é uma mensagem assim, odeia Deus. Não é uma mensagem explícita assim. É sutil. Por isso que eu quero que vocês tomem cuidado. Por isso que a minha recomendação para você, o que o Senhor tem falado muito no meu coração, eu espero que fale com você, ore em cima disso, tá? Não tome todas as coisas que você ouve, até mesmo de mim, como verdade absoluta. Ore em cima disso, reflita em cima disso, questione, vê se faz sentido, vê se não faz, vai para a palavra. Gente, coloque filtros, coloque camadas aí para vocês pensarem, refletirem. Isso aqui é algo que o Senhor tem falado especificamente para mim no meu coração. Cara, faz todo sentido isso. Tomem cuidado, galera. Tomem cuidado, tá?
E resumo da ópera, o que isso tem gerado em mim? Eu tenho ainda assim buscado conselho de pessoas que chegaram onde eu quero chegar, pessoas que têm resultado naquela área, mas sobretudo, em especial, pessoas onde a maior motivação delas é o reino. A maior motivação delas não é fazer o próximo milhão, a maior motivação delas é fazer a vontade de Cristo, é pregar o evangelho com amor, é cuidar de vidas, é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebe? Percebe como é que é uma motivação diferente? E se o Senhor pedir para abrir mão de tudo, não que Ele vai pedir isso para todos, tá? Eu gosto de fazer esse adendo, é bem específico, mas se o Senhor pedir para abrir mão de tudo, não pensa duas vezes, não vai ser igual aquele jovem rico, que ele pensou 1000 vezes ali, no final das contas saiu triste. Então, galera, é isso, tá? Quero trazer essa reflexão, compartilhe aqui nos comentários o que você achou disso, se já ouviu uma reflexão dessa. Eu particularmente nunca tinha ouvido falar disso. Tomem cuidado, tá? Busquem conselho de pessoas sim, que têm resultado naquilo, naquela área, mas sobretudo conselho de pessoas que têm a vida, o coração alinhado com o evangelho. Isso é o principal. Pô, Rodriveira, mas cara, é meio nebuloso, porque sei lá, eu tenho o meu assessor de investimento, ele não é cristão. Aí, óbvio, eu gosto de fazer alguns filtros. Não é você invalidar tudo aquilo que as pessoas que não creem em Jesus falam, você invalidar tudo. Aí você precisa ter um filtro maior. O Senhor tem me ensinado um pouco em relação a isso também. Mas, cara, é realmente se abrir, buscar orientação e se aproximar de pessoas que realmente têm como o reino a vontade do Senhor. E isso muda tudo, cara. Isso muda tudo, porque você entende que, mano, o foco é outra coisa. Tá tudo bem eu enriquecer no meio da trajetória, hein? Igual a gente encontra vários personagens bíblicos em relação a isso, mas a maior motivação deles, cara, não era enriquecer. A maior motivação deles é fazer a vontade de Deus. Então eu quero deixar essa reflexão com você. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Eu sei que é polêmico, reflita sobre isso, compartilha se você já ouviu falar sobre o assunto, beleza? Eu te encontro no próximo vídeo. Valeu, meu povo!